O Serviço Florestal Brasileiro SFB convocou a empresa vencedora do processo licitatório para a assinatura do contrato de concessão da Floresta Nacional Flona de Chapecó, em Santa Catarina. A concessão, que é a primeira localizada no bioma Mata Atlântica, permitirá à empresa realizar manejo florestal sustentável, promovendo o uso econômico da área com práticas que assegurem a conservação ambiental. A área destinada à concessão é organizada em unidades de manejo florestal, com atividades reguladas por diretrizes técnicas e condicionadas a garantias contratuais específicas. Essa iniciativa faz parte de um esforço maior para implementar a gestão sustentável de florestas nacionais na região sul do Brasil, incluindo outras flonas como Três Barras e Irati. O edital prevê o uso responsável dos recursos naturais, incentivando a recuperação ambiental e a valorização social e econômica das comunidades locais. As atividades devem seguir as orientações estabelecidas no contrato de concessão, alinhadas à legislação ambiental e aos princípios do desenvolvimento sustentável. Julgue os itens a seguir. 1. A concessão da Floresta Nacional de Chapecó é a primeira do bioma Mata Atlântica destinada ao manejo florestal sustentável. Certo. Conforme o texto, essa é a primeira concessão florestal federal no bioma Mata Atlântica, com o objetivo de promover o uso sustentável da área. 2. A convocação da empresa vencedora do processo licitatório implica que as atividades poderão ser realizadas sem a exigência de garantias contratuais. Errado. O texto menciona que as atividades estão condicionadas a garantias contratuais específicas e regulamentadas por diretrizes técnicas. 3. O edital de concessão visa exclusivamente o uso econômico das áreas florestais, sem abordar aspectos de recuperação ambiental. Errado. O texto destaca que a concessão inclui práticas para recuperação ambiental e valorização social, além do uso econômico sustentável. 4. O uso do termo sustentável no texto implica que o manejo florestal nas áreas concedidas deve considerar a conservação ambiental. Certo. O manejo florestal sustentável mencionado no texto está diretamente relacionado à conservação ambiental e ao uso responsável dos recursos naturais. 5. O emprego de promovendo na frase promovendo o uso econômico da área com práticas que assegurem a conservação ambiental expressa uma ideia de finalidade. Errado. Nesse contexto, o gerúndio promovendo indica simultaneidade ou continuidade da ação e não ideia de finalidade, que seria expressa por construções como a fim de promover. 6. Reescrevendo o trecho, o edital prevê o uso responsável dos recursos naturais, incentivando a recuperação ambiental e a valorização social e econômica das comunidades locais. É possível alterar para o edital incentiva a recuperação ambiental e a valorização social e econômica das comunidades locais, ao prever o uso responsável dos recursos naturais, sem alterar o sentido original da frase. Certo. A reescrita proposta mantém a equivalência semântica, pois preserva as relações entre as ideias de incentivo, recuperação ambiental, valorização social e uso responsável dos recursos naturais. 7. No âmbito da correspondência oficial, o emprego de linguagem formal em documentos como ofícios, memorandos e avisos é obrigatório, devendo-se evitar marcas de oralidade e expressões coloquiais. Certo. Conforme o Manual de Redação da Presidência da República, a correspondência oficial exige linguagem formal, impessoal e clara, respeitando o padrão culto da língua, sendo inadequado o uso de termos informais ou coloquiais. Além disso, cada tipo de documento possui um formato específico que deve ser rigorosamente observado para garantir adequação ao gênero textual. 8. O Estado brasileiro, enquanto ente político, possui personalidade jurídica de direito privado, sendo esta característica que o diferencia dos demais entes federativos. Errado. O Estado brasileiro possui personalidade jurídica de direito público, e essa característica é comum a todos os entes federativos União, Estados, municípios e Distrito Federal. A personalidade jurídica de direito público é essencial para que o Estado exerça suas funções típicas, como a promoção do bem comum e a realização do interesse público. A personalidade jurídica de direito privado é atribuída a outras entidades, como empresas públicas ou sociedades de economia mista.
9. O conceito de direito administrativo é uniforme e universal, aplicando-se de forma idêntica em todos os sistemas jurídicos, independentemente de suas particularidades. Errado. O conceito de direito administrativo não é uniforme nem universal. Ele varia de acordo com o sistema jurídico de cada país, sendo influenciado por tradições e características específicas, como o sistema de common law ou civil law. No Brasil, o direito administrativo é baseado no sistema de civil law e foca no regime jurídico-administrativo que rege a atuação da administração pública, buscando atender ao interesse público com fundamento em princípios específicos, como legalidade e supremacia do interesse público. 10. Um ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade praticada por autoridade administrativa, que produz efeitos jurídicos no mundo exterior e decorre da livre escolha da administração pública. Errado. A questão está incorreta ao afirmar que um ato administrativo é sempre uma manifestação de livre escolha da administração pública. Na verdade, a maioria dos atos administrativos é vinculada, ou seja, a administração não tem a liberdade de escolher se os pratica ou não, e sim deve realizá-los em conformidade com a lei. 11. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Certo. Lei nº 8.112 de 1990. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. 12. O poder disciplinar é um dos poderes atribuídos à administração, permitindo que a administração aplique sanções a seus servidores que violarem normas ou cometam faltas no exercício de suas funções. Certo. O poder disciplinar é um dos poderes fundamentais da administração pública, que visa assegurar a observância das normas funcionais e o cumprimento dos deveres dos servidores públicos. A administração pode aplicar sanções como advertência, suspensão, demissão, entre outras, quando os servidores infringem normas de conduta. 13. Os princípios básicos da administração pública, como o princípio da legalidade, impõem que a administração só pode agir conforme a lei, não podendo praticar atos que não estejam expressamente autorizados pela legislação. Certo. O princípio da legalidade é um dos pilares da administração pública, que impõe à administração a obrigatoriedade de agir de acordo com a lei, respeitando os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Portanto, a administração só pode praticar atos que estejam expressamente previstos na legislação. 14. Serviço público é todo serviço oferecido pela administração direta ou indireta, visando a geração de lucro e a satisfação das necessidades individuais da população. Errado. Serviços públicos são atividades ou ações desempenhadas pela administração direta ou indireta com o objetivo de atender ao interesse coletivo e não visam a geração de lucro. Sua principal finalidade é a prestação de serviços essenciais e essenciais à coletividade, como educação, saúde, energia, entre outros. 15. A organização administrativa da União é composta exclusivamente por órgãos independentes, que atuam de forma autônoma e não se interrelacionam entre si. Errado. A organização administrativa da União é composta por órgãos que, apesar de independentes, são interrelacionados e coordenados para a execução das atividades administrativas. Esses órgãos, como ministérios e autarquias, têm uma relação de dependência hierárquica e funcional entre si, atuando de forma integrada para alcançar os objetivos da administração pública. 16. O controle da administração pública, exercido pelo Poder Judiciário, é um mecanismo destinado a verificar a legalidade dos atos administrativos e garantir que a administração respeite os direitos e garantias individuais. Certo. O controle da administração pública pelo Poder Judiciário é fundamental para assegurar a legalidade dos atos administrativos e proteger os direitos dos administrados. Esse controle é exercido por meio da análise de atos administrativos, processos disciplinares e medidas judiciais que visam anular atos ilegais ou abusivos praticados pela administração pública. 17. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,
e abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Certo. Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange. Inciso 1º. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. 18. A Lei nº 9.784 de 1999 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Certo. Lei nº 9.784 de 1999. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. 19. O Decreto nº 9.991 de 2019 dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Certo. Decreto nº 9.991 de 2019. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, PNDP, com o objetivo de promover o desenvolvimento dos servidores públicos nas competências necessárias à consecução da excelência na atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 20. O Decreto nº 7.133 de 2010 estabelece critérios e procedimentos para a concessão da gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo GDP-GPE, devida aos servidores de nível superior, intermediário e auxiliar que estejam lotados em exercício nas atividades pertinentes ao seu cargo na administração pública federal. Certo. Decreto nº 7.133 de 2010. Artigo 1º. Ficam aprovados, na forma deste decreto, os critérios e procedimentos gerais a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das seguintes gratificações de desempenho. Inciso 1º. Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, GDP-GPE, instituída pela Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de nível superior, intermediário e auxiliar do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, quando lotados em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo nos órgãos ou entidades da administração pública federal ou nas situações referidas no parágrafo 9º do artigo 7º da Lei nº 11.357, de 2006. 21. A Lei nº 13.019 de 2014 permite que a administração pública celebre parcerias com organizações da sociedade civil exclusivamente por meio de termos de colaboração. Errado. Lei nº 13.019 de 2014. Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015. 22. No Windows, você pode excluir arquivos permanentemente pressionando a tecla Delete no teclado, sem a necessidade de esvaziar a lixeira. Errado. No Windows, ao pressionar a tecla Delete para excluir um arquivo, ele é movido para a lixeira, e só é removido permanentemente quando a lixeira é esvaziada. Apenas pressionar Delete não remove permanentemente o arquivo.
23. A função de coautoria em tempo real no Microsoft Word permite que múltiplos usuários editem um mesmo documento simultaneamente, com todas as alterações sendo exibidas em tempo real para todos os colaboradores. Certo. A função de coautoria em tempo real no Microsoft Word permite que múltiplos usuários editem o mesmo documento simultaneamente. Todas as alterações feitas por diferentes colaboradores são exibidas em tempo real para todos, facilitando a colaboração e a edição em conjunto. 24. A comunicação em redes de computadores sempre utiliza o mesmo tipo de protocolo, independentemente do tipo de rede, como Ethernet ou Wi-Fi. Errada. A questão está errada porque diferentes tipos de redes de computadores utilizam protocolos distintos. Por exemplo, Ethernet utiliza o protocolo TCP/IP, enquanto redes Wi-Fi podem utilizar protocolos como 802.11. 25. A melhor forma de organizar e gerenciar informações em uma empresa é sempre utilizar sistemas centralizados, como um único banco de dados corporativo para todos os departamentos. Errada. A questão está errada porque, dependendo da organização, o uso de sistemas descentralizados, onde cada departamento mantém seu próprio banco de dados, pode ser mais adequado e eficiente, proporcionando flexibilidade e permitindo que cada área atenda melhor às suas necessidades específicas. 26. Para garantir a segurança de informações em uma organização, basta utilizar um software antivírus atualizado. Errado. A segurança da informação envolve muito mais do que apenas software antivírus. Inclui também práticas como criptografia de dados, políticas de senha fortes, treinamento de usuários sobre segurança cibernética, e medidas para proteger contra ameaças como phishing e malware. 27. A digitalização de serviços públicos permite que os cidadãos acessem serviços, como solicitação de documentos, licenciamento e pagamentos de impostos, diretamente pela internet, sem a necessidade de se deslocar até uma agência física. Certo. A digitalização de serviços públicos refere-se ao processo de transformar serviços oferecidos pelo governo em formatos digitais acessíveis pela internet. Com essa transformação, os cidadãos podem realizar uma variedade de tarefas administrativas, como solicitar documentos como identidade, CPF, certidões, realizar licenciamento de veículos ou atividades comerciais, e pagar impostos diretamente pela internet. Isso elimina a necessidade de comparecer fisicamente a uma agência, proporcionando maior conveniência, eficiência e acessibilidade aos serviços públicos. 28. A utilização de inteligência artificial no serviço público deve ser transparente, garantindo que os algoritmos e modelos de inteligência artificial sejam compreensíveis para os cidadãos e outros stakeholders. Certo. A utilização de inteligência artificial no serviço público deve ser transparente para assegurar que os algoritmos e modelos de inteligência artificial sejam compreensíveis para os cidadãos e outros stakeholders. A transparência é crucial para construir confiança e garantir que as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial sejam justas e não discriminatórias. Isso inclui fornecer acesso às informações sobre como os algoritmos funcionam, como são treinados e quais dados são utilizados, além de permitir que os cidadãos entendam e questionem as decisões feitas por esses sistemas. 29. A ética e a moral são a mesma coisa, sendo indistinguíveis em sua essência. Errado. Ética e moral são conceitos diferentes, onde a ética é uma reflexão crítica sobre os princípios que regem a conduta humana, enquanto a moral é um conjunto de normas sociais que orientam a conduta individual em uma determinada sociedade. 30. A ética refere-se ao estudo sistemático dos princípios morais que governam o comportamento humano. Trata-se da análise daquilo que é considerado certo ou errado, justo ou injusto, moralmente aceitável ou inaceitável. Certo. A ética realmente refere-se ao estudo sistemático dos princípios morais e valores que influenciam o comportamento humano, avaliando o que é considerado certo ou errado, justo ou injusto, moralmente aceitável ou inaceitável.